Olá! Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso projeto Leitura Bíblica em um Ano. Você já parou para pensar como uma única escolha, às vezes bem pequena, pode mudar o destino de toda a sua vida? Na jornada da fé, as nossas decisões, os conflitos que enfrentamos e as promessas que recebemos de Deus estão sempre interligados. Hoje, vamos mergulhar nos capítulos 13, 14 e 15 de Gênesis. Vamos ver as escolhas de Abraão e Ló, que tomaram caminhos diferentes. Vamos acompanhar os conflitos que surgiram entre reinos e como Abraão se envolveu nisso. E o mais importante, vamos testemunhar uma das promessas mais incríveis de toda a Bíblia. Fica comigo até o final, porque separei curiosidades e pontos-chave que vão te ajudar a entender melhor essa história e perguntas que vão te fazer refletir sobre a sua própria fé. E antes de começarmos, já aproveita, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e deixe um comentário, porque a sua participação é muito importante para a gente. Vamos lá. No capítulo 13 de Gênesis, a gente encontra um momento decisivo na vida de Abraão e do seu sobrinho. Ló, os dois tinham prosperado muito. Suas riquezas cresceram tanto que os seus pastores começaram a brigar por espaço e por pasto para os rebanhos. A terra já não comportava os dois juntos. Diante desse conflito, Abraão, com muita sabedoria, propõe uma separação amigável. E aqui vem uma curiosidade muito interessante. Abraão, por ser o mais velho e o patriarca, tinha todo o direito de escolher primeiro qual terra ele queria. Mas ele abre mão desse direito para manter a paz. Ele diz a Ló: escolha você primeiro. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, então, olha para as campinas do Jordão, uma terra que parecia um jardim, bem irrigada, e escolhe para si o que parecia melhor aos olhos, sem consultar a Deus. Ele se aproxima das cidades de Sodoma e Gomorra. Já Abraão confia na direção e na promessa de Deus, aceitando a terra que sobrou. E Deus, ao ver essa atitude, reafirma a promessa de dar toda aquela terra a ele e a sua descendência. O ponto-chave aqui é que quem confia em Deus não precisa competir por espaço ou lutar por aquilo que parece melhor. A verdadeira bênção vem da obediência e da confiança no Senhor. E isso me faz pensar. Eu quero que você pense também. As suas decisões hoje são guiadas pela fé em Deus ou apenas pelo que parece mais vantajoso aos seus olhos? Deixe a sua resposta nos comentários. Avançando para o capítulo 14, a história ganha um ritmo de ação. A gente vê Abraão, um homem de fé, no meio de uma guerra. O que aconteceu foi que vários reis da região entraram em conflito. E nessa batalha, Ló, que morava perto de Sodoma, foi levado cativo junto com todos os seus bens. Quando Abraão fica sabendo que seu sobrinho foi sequestrado, ele não pensa duas vezes. Ele junta 318 homens treinados da sua casa e vai atrás dos inimigos para resgatar Ló, mesmo com um exército muito menor. Abraão consegue uma vitória surpreendente e recupera não só Ló e sua família, mas todos os bens que tinham sido roubados. Na volta dessa batalha, acontece um encontro misterioso e muito significativo. Abraão se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Uma curiosidade importante é que Melquisedeque é uma figura que aponta diretamente para Jesus Cristo, sendo rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ele abençoa Abraão e Abraão lhe dá o dízimo de tudo. O ponto-chave do capítulo 14 é que Deus pode usar pessoas de fé para agir e trazer libertação até mesmo em cenários de guerra e conflito. A fé de Abraão não foi passiva, ela o moveu à ação. Isso me leva a outra pergunta para você refletir.
Como você reage quando alguém próximo a você sofre as consequências de escolhas erradas? Você se omite ou age para ajudar? E chegamos ao capítulo 15 de Gênesis, um dos momentos mais profundos sobre fé em toda a Bíblia. Depois de toda essa tensão, Deus aparece a Abraão em uma visão e diz: "Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande." Mas Abraão, com um coração aberto, expressa sua angústia: "Senhor, de que me vale tudo isso se eu continuo sem filhos?" É nesse momento que Deus reafirma a sua promessa de uma forma espetacular. Ele leva Abraão para fora e diz: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência." E a Bíblia diz algo poderoso: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé dele foi o que agradou a Deus. Para selar essa promessa, Deus faz uma aliança com Abraão de uma maneira muito peculiar na época, com os sacrifícios de animais. E aqui tem uma curiosidade profunda. No ritual da aliança, as duas partes deveriam passar pelo meio dos animais divididos. Mas nesse caso, somente a presença de Deus, representada por um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, passa entre as partes. Isso significa que o cumprimento da promessa não dependia do esforço de Abraão, mas inteiramente da fidelidade de Deus. O ponto-chave aqui é que a fé verdadeira confia no que Deus prometeu, mesmo quando o cumprimento parece impossível ou distante. Abraão ainda não tinha um filho, mas ele creu. E eu te pergunto, o que você está esperando de Deus hoje, mesmo sem ver nenhum sinal imediato do cumprimento? Compartilhe com a gente nos comentários, se sentir à vontade. Esses 3 capítulos, Gênesis 13, 14 e 15, nos trazem verdades poderosas para a nossa vida hoje. Primeiro, as nossas escolhas revelam onde está a nossa confiança, se é em nós mesmos ou em Deus. Segundo, a nossa fé se manifesta de verdade, é no meio dos conflitos e dos desafios. E terceiro, e mais importante, as promessas de Deus não falham, mesmo que demorem. A fidelidade dele é a nossa garantia. E assim, seguimos firmes na nossa jornada da leitura bíblica em um ano. No próximo vídeo, nós vamos ver um capítulo polêmico, em que o homem tenta ajudar Deus a cumprir a promessa. Você já imagina o que vem por aí, não é? Se você foi abençoado por essa reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando a leitura diária. Curta este vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. E comente aqui embaixo, qual desses 3 capítulos mais falou com você hoje? Gênesis 13, 14 ou 15? E por que? Eu vou adorar ler o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.